Bem, então, como vocês devem ter visto na divulgação, a proposta da atividade aqui é ir fazendo uma leitura ponto a ponto do edital. Teve alguns de vocês que participaram ontem também, né, que a gente fez do edital chamada 01. E então, para os demais, a gente vai fazendo aí essa leitura ponto a ponto, e eu já vou comentando a respeito de algumas dúvidas que têm surgido já, de pessoas que nesses últimos dias têm entrado em contato comigo. E nos pontos em que eu estiver falando, se vocês tiverem também alguma dúvida que vocês quiserem colocar, já podem me interromper e perguntar. Eu só vou pedir para que, caso eu passei já por aquele ponto que você tinha uma dúvida, ao invés de me interromper para voltar, para guardar para o final. Aí no final a gente pode voltar para alguns pontos específicos que vocês tiverem dúvida, tá? Se for no momento que eu estiver falando, se vocês quiserem perguntar, tudo bem. Agora, se eu já passei, para depois não voltar, fica meio ruim, assim, fica meio truncado a atividade. Ok? Bem, então eu já vou começar, porque hoje a gente vai passar por 2 editais, apesar de um deles ser menor. Talvez hoje tenha a atividade seja um pouco mais extensa que ontem. Bem, deixa eu colocar minha tela aqui para vocês acompanhando. Então, a gente vai começar pelo edital de chamamento 02 de 2020, né? Que é aquele que tem 3 módulos, que eu acho que vai surgir mais dúvidas. Então, começando aqui já do objeto, o presente chamamento público destina-se a selecionar artistas e trabalhadores da arte e da cultura, moradores do município de Valinhos, que tiveram sua renda afetada pelo estado de calamidade público, reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6 de 20 de março de 2020, para a outorga de prêmios culturais através de 3 módulos de premiação. O módulo 1, prêmio de performance ou obra artística. Módulo 2, prêmio por projetos de workshop online produzidos por trabalhadores técnicos do setor cultural e artesãos. E módulo 3, prêmio por histórico de produção de atividades artísticas e culturais. Para efeito desse chamamento, adota-se as seguintes definições: produção artística inédita, registro de produção artística que não tenha sido exibido previamente em qualquer meio público ou inscrito em qualquer edital ou concurso. Atuação artística profissional, trabalho artístico realizado com a finalidade de obtenção de renda, mesmo que complementar a outras atividades. Atuação técnica cultural profissional, trabalho técnico especializado realizado com propósito cultural, com a finalidade de obtenção de renda, mesmo que complementar a outras atividades. Artesão, pessoa que realiza trabalho artesanal manual ou com auxílio de ferramentas, resultando em produtos ou bens em pequena escala, com a finalidade de obtenção de renda, mesmo que complementar a outras atividades. E produtor profissional que planeja, elabora e executa projetos e produtos culturais, seguindo critérios artísticos, sociais e econômicos. Então, das condições. Poderão se inscrever neste chamamento pessoas físicas, brasileiros natos ou naturalizados, que residam em Valinhos e tenham atuação artística profissional ou atuação técnica cultural profissional no segmento em que se inscreveu há pelo menos 2 anos. O artista ou trabalhador da arte e da cultura deverá estar cadastrado no Cadastro de Artistas e Profissionais da Arte e da Cultura de Valinhos para fomento da cultura municipal, disponível no link, e tem o link disponível. Acredito que todos aqui já estejam cadastrados lá, né? Só uma dúvida que já surgiu, não foi recentemente, mas há algum tempo atrás já me perguntaram a respeito disso.
a respeito dessa exigência do cadastro municipal. Não é uma exigência que vem a partir da lei Aldir Blanc, como é no caso do inciso 2, que exige lá que tenha um cadastro realizado e homologado. Mas tem algumas informações que a gente vai precisar na seleção e para fazer contato também com as pessoas, que a gente não está pedindo de novo no formulário. E aí, então, a gente está pedindo para que as pessoas já estejam inscritas. E algumas coisas que a gente precisar, a gente vai pegar lá daquele outro cadastro. É importante esse cadastro para a gente fazer realmente o mapeamento do setor cultural no município, né? Para que a gente possa entender a cultura do município, aquilo que a gente já tem hoje de cadastro já está sendo importante para a gente conhecer pessoas que a gente não fazia ideia que desenvolviam certos trabalhos artísticos aqui na cidade, e que ajudou a gente a pensar também a estruturação dos editais, né? Não existia nenhum cadastro assim nesse nível na cidade, apesar de já ter a Secretaria da Cultura ter tentado fazer outros cadastros anteriormente, mas acho que nada com essa abrangência. E aí a gente até pensou de utilizar, então, essa possibilidade da Lei Aldir Blanc para fomentar também mais inscrições, para que a gente consiga fazer um mapeamento mais completo. O proponente do projeto deverá ser o próprio artista ou trabalhador da arte e da cultura, salvo nos casos dos menores de 18 anos, que deverão ser representados por seu representante legal. Então, a gente aceita menores de 18 anos, desde que se enquadrem lá na questão do trabalho artístico profissional, ou seja, pessoas que já obtêm renda com seu trabalho artístico. E aí, nesses casos, o seu representante legal que vai ter que fazer a inscrição. Porque é a pessoa, o representante legal, que vai receber o valor caso a pessoa seja contemplada. Fica limitada a inscrição de um projeto por artista ou trabalhador da arte e da cultura, considerando todos os módulos deste chamamento. E não poderão se inscrever neste chamamento profissionais que possuam um cargo comissionado ou função com gratificação nos poderes executivo e legislativo municipal, ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até terceiro grau. Nesse caso aqui são pessoas, então, que têm poder de decisão, né, no poder público. E é vedada a inscrição de servidores terceirizados ou quaisquer outros profissionais que tenham vínculo de trabalho com a Prefeitura Municipal de Valinhos ou as autarquias vinculadas, que nesse caso, então, todos os outros servidores públicos, que os servidores, enfim, já estão acostumados com esse tipo de regra, isso é princípio do direito público, né? Eles não podem receber duas verbas diferentes pela mesma fonte, então eles já recebem salário, eles não podem receber um outro tipo de verba. Então, das inscrições, as inscrições serão gratuitas e estarão abertas a partir da publicação da portaria que institui o edital na imprensa oficial. Então, foi publicado terça-feira, a partir daquele momento já estavam abertas as inscrições. As inscrições se encerrarão às 23h59 no horário de Brasília, no dia 13 de novembro de 2020. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, mediante preenchimento e envio do formulário de inscrição por meio do link, e aí tem o link de acesso ao formulário de inscrição. O proponente deverá preencher todos os campos obrigatórios do formulário de inscrição. No caso de mais de uma inscrição pelo mesmo artista ou, um erro de digitação aqui, trabalhador da arte e da cultura, será válida apenas a última inscrição cadastrada dentro do prazo limite de inscrições. Então, é possível só inscrição para um artista ou trabalhador da cultura. Se forem feitas outras inscrições após, a gente vai desconsiderando as anteriores. No caso dos menores de idade, considera, então, a inscrição do menor de idade, tá? Porque a gente tem casos aqui na cidade de pessoas que o menor é artista e os pais também são. Então, aí o pai vai estar assinando como responsável, mas considera aí, então, o artista, né? Então, o menor é uma inscrição e o pai é uma outra inscrição.
Hum. Será considerado como comprovante de inscrição a resposta automática enviada pelo sistema de formulários ao e-mail informado na inscrição. Então, a inscrição, aquele formulário é um e-mail, é um formulário do Google, e aí ele já está programado lá para enviar a resposta automaticamente para o seu e-mail, e aquilo é considerado como comprovante de inscrição, caso sua inscrição não seja considerada, então, por ter sido enviado fora do prazo, ou porque a comissão alega que não recebeu, vocês têm como comprovar, e inclusive vem lá a data e a hora em que foi feita a inscrição. Dos módulos de premiação. Módulo 1. O módulo 1 do presente chamamento destina-se a premiar performances ou obras artísticas. Constitui objeto deste módulo a premiação de até 160 performances ou obras artísticas dentre os segmentos artísticos ligados abaixo. Performance teatral, que se realiza através de gestos corporais e texto, com a construção de personagem inserido em uma história ou atividade. Performance em dança, que se realiza através de gestos corporais, em que o corpo humano é afetado por ritmos, sonoros ou não. Performance circense, que se realiza através do corpo, com a utilização ou não de falas ou instrumentos, com o objetivo de entreter e surpreender o público. Inclui-se a palhaçaria, o malabarismo e a mágica. Performance em contação de história, que se realiza através da narração de histórias ou anedotas com interpretação ou não dos personagens. Obra audiovisual ou cinematográfica, realizada através de técnicas de fixação e reprodução de imagens que suscitam a impressão de movimento com objetivo narrativo, obedecendo um roteiro determinado. Performance musical, que se realiza através da utilização de instrumentos e ou equipamentos e ou a voz para a produção e organização de sons e ritmos. Obra de artes visuais, obra de valor artístico e estético realizada através da manipulação de materiais, cores e formas, ou do uso de instrumentos e equipamentos de produção de imagens visuais. Obra fotográfica, realizada através de processo de reprodução de imagens por meio de exposição luminosa, fixando em uma superfície sensível. Design de moda, aplicação do design e da estética para a confecção de roupas e acessórios. E obra literária, realizada através da organização de palavras para a expressão de narrativas ou conteúdo que provoque sentimentos no público. Com relação a essas definições, já surgiram algumas dúvidas. Essa definição vai ser a definição que vai ser utilizada pela comissão, caso a comissão esteja em dúvida se aquela obra que foi escrita se encaixa realmente no segmento em que ela foi escrita. A gente sabe, a gente entende que até para os próprios artistas, às vezes é difícil encaixar a arte que ele faz em alguma desses segmentos, né? Encaixar, colocar dentro de uma caixa. Ainda mais para quem trabalha com artes mais contemporâneas. Isso é complexo. Mas, assim, então, o que eu tenho respondido para as pessoas que já me perguntaram é o seguinte: como você entende que ele se aplica melhor, a sua obra, dentro dessas descrições que foram feitas? A gente vai levar muito em consideração também a própria definição que o artista faz da própria obra, né? Eu acho que tem muita... Surgiu dúvida, por exemplo, entre performance circense ou performance teatral. Como você entende sua obra? Se ela se enquadra dentro dessas características, porque as características que a gente colocou aqui também são bastante amplas, então tem coisas que podem se encaixar nos dois, né? Então, assim, a comissão só vai entender que ela não se enquadra se for algo realmente muito fora daquilo, né? Que eu acho que é muito difícil de acontecer. Então, o que eu tenho dito é: coloque no que você entende que se enquadre melhor a sua arte. Serão premiados a seguinte quantidade de projetos para cada segmento listado no item 1.2. Então, performance teatral.
4 contemplados com a realização de contrapartida e 16 contemplados sem a realização de contrapartida. Performance em dança, 5 contemplados com a realização de contrapartida e 20 contemplados sem a realização de contrapartida. Performance circense, 1 contemplado com a realização de contrapartida e 4 contemplados sem a realização de contrapartida. Performance em contação de história, 1 com a realização de contrapartida e 4 sem a contrapartida. Obra audiovisual cinematográfica, 1 com a contrapartida e 4 sem a contrapartida. Performance musical, 10 com a contrapartida e 40 sem a contrapartida. Obra de artes visuais, 4 com a contrapartida e 16 sem a contrapartida. Obra fotográfica, 2 com a contrapartida e 8 sem a contrapartida. Design de moda, 1 com a contrapartida e 4 sem a contrapartida. E obra literária, 1 com a contrapartida e 4 sem a contrapartida. Da onde a gente chegou nessa quantidade por segmento? A gente considerou os cadastros que tinham sido feitos até o momento que a gente mandou esse material para o jurídico da prefeitura. Então, até que aquele momento, eu fiz uma leitura de todas as inscrições que foram feitas. As inscrições lá no cadastro não tinha todos esses segmentos, então tinha alguma coisa que, tipo, tinha escrito como artes visuais, mas poderia ser design de moda. Então, eu fiz essa interpretação da onde entraria ali. Artes circenses, lá no caso, também estava junto com artes, com teatro, né? Enfim, eu fiz essa interpretação. E dentro daquelas quantidades de pessoas que tinham escrito, assim, dentro de cada segmento, lá no cadastramento, eu fiz essa divisão sempre considerando que cada segmento precisaria ter pelo menos um contemplado com a participação no festival, e sempre, para cada contemplado com a participação, tem outros 4 contemplados sem a participação. Então, a minha arte, eu posso me inscrever, eu trabalho tanto com dança quanto teatro, ou trabalho tanto com música quanto teatro. Vamos usar esse exemplo que é mais discrepante. Eu terei mais chances se eu me inscrever na música, porque a música vai contemplar mais? Não necessariamente, porque a gente tem muito mais músicos no município do que artistas de teatro. Então, a divisão foi feita ali de modo equilibrado. Então, não tem uma arte, um segmento que vai levar mais vantagem do que os outros. É lógico que, conforme forem chegando as inscrições, nem todo mundo que está cadastrado vai fazer as inscrições, e pode ser que tenha outras pessoas que ainda não estavam cadastrados e que vão fazer o cadastro nesse meio tempo. O cadastro ele vai ficar aberto, tá, de forma ininterrupta, e que isso mude no final. Caso tenha segmento que foram premiados todos os inscritos e ainda sobrou verba, a gente vai destinar essa verba que sobrou para premiar mais pessoas de outros segmentos. Tá? A quantidade de pessoas que vão ser premiadas, a tentativa é que a gente premie todo mundo que se inscreva. Mas pode ser que realmente a gente não consiga fazer isso. Né? Vai depender muito aí de quantos inscritos a gente vai ter. Bem, os artistas contemplados com a realização de contrapartida receberão um prêmio no valor de R$4.000, e os artistas contemplados sem a realização de contrapartida receberão um prêmio no valor de R$1.000, deduzidos os tributos previstos na legislação em vigor na data do pagamento. Com relação aos tributos, tem uma questão aí que ainda está sendo muito discutida pelo pessoal que está trabalhando com a lei Aldir Blanc, que é algumas decisões da Justiça que consideram que, mesmo para o pagamento de prêmios em concursos,
existe a necessidade de fazer recolhimento na fonte do imposto de renda. Há um tempo atrás não se fazia esse recolhimento, depois algumas decisões judiciais passaram a exigir, e ultimamente tem sido feito esse recolhimento. E aí tem ainda vários municípios que estão ali tentando negociar com o Tribunal de Contas da União a possibilidade de não fazer essa dedução. Então, a gente se garantiu aqui, já para todos ficarem avisados, que existe essa possibilidade de haver essa dedução, tá? De imposto de renda na fonte. Mas ainda não é uma certeza se, na hora de fazer o pagamento, vai ser feita essa dedução. Quanto aos valores. Tá, Luiz Carlos, boa noite. Quanto aos valores, o valor de R$4.000 que os artistas com a realização de contrapartidas vão receber também deve ser utilizado para a preparação da obra que vai participar no festival ou da realização da contrapartida, tá? Esse prêmio, então, não é apenas pelo fato de ter sido melhor qualificado, mas é também porque tem essa necessidade aí da realização de contrapartida, que provavelmente vai ter um custo envolvido também. Então, por isso que esse valor é maior, ok? Então, ali no próximo item, os premiados com a realização de contrapartida, com exceção do segmento de obra de artes visuais, deverão participar do Festival Online de Arte e Cultura de Valinhos. Os premiados com a realização de contrapartida no segmento de obra de artes visuais poderão optar pela participação no festival ou a pintura de um mural, na medida de 12 metros quadrados, em um local público, estipulado pela Secretaria da Cultura de Valinhos. Então, lá no formulário de inscrição, a pessoa ali que está se inscrevendo no segmento de artes visuais vai poder escolher se ela vai querer concorrer a um ou a outro, caso seja selecionado. No formulário de inscrição, o proponente deverá indicar se pretende concorrer ao prêmio com a realização de contrapartida. A gente colocou isso porque surgiu de uma dúvida lá, que veio lá atrás, sobre a obrigatoriedade de participar do festival. Então, se você está entre os selecionados com a realização de contrapartida, sim, é obrigatório, para receber o valor de dinheiro, vocês vão ter que assinar um termo de que vocês se comprometem a participar do festival. Ah, mas e se não quiser participar? Então, você não vai concorrer ao prêmio com contrapartida, né? O prêmio de R$4.000, você concorre só ao de R$1.000. Então, no próprio formulário, a gente já coloca lá a pergunta: você deseja concorrer ao prêmio com contrapartida? E aí, se você colocar que sim, aí quem que vai receber esse valor com contrapartida? Os que forem melhores qualificados. Se você colocou que sim, você quer concorrer e você não está entre esses melhores que vão receber o prêmio com contrapartida, mas você está logo ali abaixo, então você vai receber o prêmio sem contrapartida, tá? De R$1.000. A única coisa que a gente vai fazer assim, na classificação final, a gente vai pegar os melhores qualificados, sei lá, na dança são 5 melhores. Os 5 melhores ganhariam o prêmio com contrapartida. Ah, mas um deles colocou lá que não quer o prêmio com contrapartida. Então, a gente tira ele e chama o próximo da lista. Mas aí os outros todos vão receber o prêmio sem a realização de contrapartida. No formulário de inscrição, haverá campo específico onde o proponente deverá informar o link com compartilhamento aberto para acesso aos arquivos em vídeo, áudio ou imagem que serão analisados pela comissão de avaliação. Então, a gente vai chegar mais para frente, no formato em que vai ser enviado esse vídeo, áudio e arquivo. Mas, assim, no formulário lá vai ter um campo que vocês vão indicar um link. Esse link pode ser ou Google Drive, OneDrive, Dropbox, ou um link do YouTube. Vocês podem subir o vídeo no YouTube, no Vimeo. Só que aí como precisa ser inédito, deixa ele como fechado, né? Não listado, para não ficar público para as outras pessoas assistirem.
né? Então, a gente coloca aqui até a sugerida utilização de plataformas de armazenamento de arquivos online ou armazenamento em nuvem, como ForShared também, Google Drive, Dropbox, OneDrive ou outros serviços de preferência do proponente. E aí, tomar o cuidado de que ele esteja aberto para qualquer pessoa acessar o arquivo, né? A gente não vai compartilhar o arquivo com mais ninguém, só a comissão vai ter acesso, mas para não correr o risco da gente clicar lá no link e não abrir, porque precisaria de uma autorização. Se vocês tiverem dificuldade em fazer isso, em criar esse link, na atividade de sábado, a gente vai explicar como faz para criar. Você colocar um arquivo no Drive para compartilhar o arquivo, tá? Então, na oficina, no sábado, a gente vai explicar isso. Fábio. Diga, Cláudio. Nesse sábado vai explicar que tipo de arquivo que a gente vai fazer também? Para enviar? Não, isso a gente já vai passar hoje, porque já está escrito aqui. Vou passar por isso no sábado também, mas hoje a gente já vai passar por isso. Tá, obrigado. Obrigado. De nada. Então, é do proponente a total responsabilidade pelos direitos autorais das obras que fazem parte do projeto inscrito. Para inscrição nos segmentos culturais, do inciso 1 a 5, a inscrição deverá ser acompanhada de material em vídeo de até 15 minutos. Então, vamos lá, 1 a 5. Performance teatral, performance em dança, performance circense, performance em contação de história e obra audiovisual. Ih, eu acho que tem algum erro ali. Seria 1 a 4, na verdade, ok? O item 5 é no próximo item. Então, até a contação de história. A inscrição deverá ser acompanhada de material em vídeo de até 15 minutos, contendo a performance do artista. O vídeo deverá ser inédito e poderá ter a participação de até 3 pessoas em cena, sendo um deles o artista inscrito, que, obrigatoriamente, deverá ter maior tempo em cena que os demais. Então, pode ter aí até 2 pessoas auxiliando a cena ali, não sei como isso se chama nesse tipo de arte, mas assim, pessoas mais que não só o personagem principal daquilo que está sendo feito, né? São personagens secundários. O principal realmente tem que ser a pessoa que está sendo que está se inscrevendo, porque o que vai ser avaliado mesmo é a performance daquela pessoa, né? Os outros só estão ali meio como ajudantes mesmo. E aí, então, um vídeo de até 15 minutos. Pode ser um vídeo de 2 minutos? Pode. Se você acha que num vídeo de 2 minutos é possível avaliar a sua performance, pode. A gente só colocou um limite máximo, então, de 15 minutos. Para inscrição no segmento cultural do inciso 5, que é obra audiovisual cinematográfica, a inscrição deve ser acompanhada de material em vídeo de até 30 minutos. O vídeo deverá ter sido produzido nos anos de 2019 ou 2020 e não precisará ser inédito. O nome do artista inscrito deve constar como produtor e ou diretor do vídeo. Então, nesse caso, alguns casos não tem como se colocar inédito, porque a pessoa não teria tempo hábil para produzir uma obra, né? Para produzir uma obra cinematográfica. Enfim, que possa ser avaliada ali, a qualidade da pessoa enquanto artista cinematográfico, né? Então, em alguns casos, não precisa ser obra inédita. Fábio, posso fazer uma pergunta aí nesse item? Diga, Maurício. Então, não precisa ser inédito, mas é preciso que seja de 2019 e 2020? Sim. Sim, porque a ideia é avaliar a performance, como a pessoa está lidando ali nos tempos mais próximos, né? E esse seria o vídeo que vai depois participar e tudo mais, ou esse é só um vídeo só para inscrição? Então, você pode preparar alguma coisa que seja só para inscrição, e aí depois, quem vai avaliar que obras que vão para o festival vão ser os produtores, né? Os produtores falaram assim, não, a gente vai passar esse vídeo aqui. Agora, é claro, assim, nesse caso,
específico de obra cinematográfica, pode ser assim, por exemplo, para se enquadrar nos 30 minutos, você entregue um vídeo com alguns cortes, não entregue o filme inteiro que você tem, entendeu? E aí, no festival, os produtores optem por passar o vídeo inteiro, entendeu? Aí vai ser mais uma negociação depois entre o artista e os produtores do festival. Pode ser que os produtores falem assim, não, a gente vai utilizar o que foi utilizado na inscrição, a gente vai colocar da mesma forma, entendeu? Tá bom, Não sei se eu obrigado. respondi. Eu tenho mais umas dúvidas, mas depois eu pergunto, senão eu vou me alongar muito aqui. Tá, tudo bem. Anderson Leão perguntou se as animações 3D se enquadram nessa categoria. Sim, Anderson, se enquadram. Tá. Para inscrição no segmento cultural do inciso 6, que é música, performance musical, a inscrição deve ser acompanhada de material em vídeo de até 15 minutos, contendo a performance do artista. O vídeo deverá ser inédito e poderá ter a participação de até 3 pessoas em cena, sendo um deles o artista inscrito. Vinha sendo falado, eu já tinha falado em outras atividades, que no caso da música a gente ia pedir material em vídeo ou áudio. De última hora a gente fez uma alteração pedindo em vídeo. Por quê? Porque em áudio a gente não conseguiria identificar se realmente a pessoa, o artista, que está fazendo aquele som que foi apresentado, né? Então, por isso que a gente mudou apenas para material em vídeo. E aí, nesse caso, não tem a exigência de que ele tenha uma participação maior, porque, dependendo do instrumento que ele vai estar tocando, e da obra que ele vai estará apresentando, né, o tipo de música que ele apresenta, que não tenha como calcular aí se ele está tendo uma participação maior ou não do que outros instrumentos. E a gente não tem essa necessidade, então. Então, precisa ser em vídeo, de até 15 minutos, aí pode tocar mais de uma música, e que a pessoa precisa estar ali tocando. E vai ser avaliado da mesma forma se apenas a performance da pessoa e não dos outros que estão acompanhando. Tá, depois eu respondo, tá, Chita? Para inscrição nos segmentos culturais dos incisos 7 a 9, que são obras de artes visuais, obra fotográfica, design de moda e obra de artes visuais, obra fotográfica e design de moda. A inscrição deverá vir acompanhada de imagens de até 5 obras produzidas pelo artista inscrito. As obras deverão ter sido realizadas nos anos de 2019 ou 2020 e não precisarão ser inéditas. Nesse caso também, então, não precisa ser inédito, obras realizadas nos últimos 2 anos, e imagens de até 5 obras, né? Se o artista quiser inscrever menos obras, não tem problema, pelo menos uma, né? Se ele achar que é possível avaliar com uma obra só a performance, a qualidade da obra dele enquanto artista, não tem problema. Se é uma obra 3D, pode colocar mais de uma foto? Sim. Então, a gente vai avaliar imagens de até 5 obras, não 5 imagens, né? Então, se for ou performance, ou pode entrar também o vídeo de uma performance, uma videoarte, pode entrar também. Então, aí, desde que seja no máximo 5 obras. E para inscrição nos segmentos culturais do inciso 10, que é de obra literária, a inscrição deverá vir acompanhada de um arquivo em PDF com a obra literária em até 30 páginas. A obra deverá ter sido escrita nos anos 2019 ou 2020 e não precisará ser inédita. A comissão de seleção utilizará os seguintes critérios.
Então, os critérios de avaliação. Qualidade artística do produto, pontuação de 0 a 70. Experiência e qualificação do proponente, de 0 a 20. Inovação e diversidade para o segmento artístico de inserção, de 0 a 10, totalizando aí um total de 100 pontos. Em caso de empate na nota final, serão selecionados os projetos com melhor pontuação, de acordo com os seguintes critérios. Então, maior pontuação no item A, maior pontuação no item B. Persistindo o empate, a comissão de seleção estabelecerá o desempate por maioria absoluta. Antes de pular para o módulo 2, vou responder aqui a pergunta que o Chita fez no chat. Já se sabe o dia que serão divulgadas as produções selecionadas. A gente não definiu um dia certo, porque a gente quer correr o máximo possível com a divulgação. Então, a ideia é que a avaliação a gente consiga adiantar o quanto mais possível. Assim. Então, se a gente definisse uma data certa para divulgar, a gente ficaria muito preso àquela data. Então, por isso que a gente não colocou uma data. Mas, assim, eu vou colocando vocês sempre a par através dos meios de comunicação que a gente tem utilizado. E a divulgação será feita lá no site da prefeitura, lá, aquele site oficial. E depois a gente vai divulgar também nas redes sociais, por e-mail, enfim. Módulo 2. O módulo 2 do presente chamamento destina-se a premiar projetos de workshop online produzidos por trabalhadores técnicos do setor cultural e artesãos moradores do município de Valinhos. Constitui objeto deste módulo premiação de 50 projetos de workshop dentre os segmentos listados abaixo. E eu acho que, na verdade, não são 50, são 40. Artesanato, trabalho manual não industrializado, realizado através de manipulação de matéria-prima, produzido em pequena escala, com o objetivo de criação de material com estética própria e finalidade utilitária e artística. E 2, trabalhos técnicos da cultura, o trabalho realizado por profissional técnico especializado, que compreende uma parcela do processo de realização do espetáculo ou obra artística. Inclui-se iluminador, técnico de som, figurinista, editor de som, editor de vídeo, montador, maquiador, cenógrafo, entre outros. Os profissionais responsáveis pelo projeto mais bem avaliados em cada segmento deverão participar do Festival Online de Arte e Cultura de Valinhos com a realização do workshop proposto de forma online. E serão premiados a seguinte quantidade de projetos para cada segmento listado no item acima. Então, artesanato, 5 contemplados com a participação no festival e 20 sem a participação no festival. E os trabalhos técnicos da cultura, 3 com a participação no festival e 12 sem a participação no festival. A contagem aqui, nesse caso, foi feita da mesma forma, pela quantidade de pessoas que a gente tinha inscrito no cadastramento. Os técnicos e artesãos contemplados para a participação no festival receberão R$1.000 e os contemplados sem a participação no festival, prêmio de R$1.000, deduzidos os tributos previstos na legislação em vigor na data do pagamento. No formulário de inscrição, o proponente deverá indicar se pretende concorrer ao prêmio com participação no festival. É do proponente a total responsabilidade pelos direitos autorais das obras que possam vir a serem utilizadas no workshop. E o workshop deverá ser escrito em até 6.000 caracteres, aproximadamente 2 páginas, ou descrito em vídeo de até 15 minutos e deverá especificar justificativa, objetivos, limite de público do workshop, quantidade de horas e se é realizado em mais de uma sessão e quantas. Então, vou pensar ali num workshop de figurino. Então, para o meu workshop funcionar bem, ele tem que ter ali, enfim, você faz justificativos, objetivos que você quer alcançar com aquele workshop,
Workshop, para eles encaminhar bem ali, eu consigo fazer para no máximo 5 pessoas ao mesmo tempo, então coloca ali o limite de público, a quantidade de horas, e precisa ser em 2 sessões, porque numa sessão a gente vai discutir alguma coisa, e depois para a segunda sessão as pessoas já vão precisar trazer alguma coisa. Então coloca ali 2 sessões. Tudo isso tem que ser especificado, sendo escrito ou em texto ou em vídeo. E a comissão de seleção utilizará os seguintes critérios: relevância do produto para a área artística de inserção, 0 a 50, caráter inovador, de 0 a 30, e experiência e qualificação do proponente, de 0 a 20. Em caso de empate na nota final, serão selecionados os projetos com melhor pontuação de acordo com os critérios do item. Maior pontuação no item A, maior pontuação no item B. Persistindo o empate, a comissão de seleção estabelecerá o desempate por maioria absoluta. Módulo 3. O módulo 3 do presente chamamento destina-se a premiar produtores culturais, moradores do município de Valinhos. Constitui objeto deste módulo a premiação de 7 produtores através de análise de seus currículos, de acordo com os segmentos listados abaixo. 1. Produção de espetáculos de teatro, produção de espetáculos de dança, produção de espetáculos de música, produção de espetáculos de artes circenses, produção de exposições de artes visuais e produção de workshops, palestras e ou rodas de conversa. Os produtores premiados irão produzir em conjunto o festival, de acordo com diretrizes apontadas pela Secretaria de Cultura de Valinhos. Serão premiados 2 produtores para o segmento do inciso 3, né, porque são 6 segmentos aqui. Então, para espetáculos de música, serão 2 produtores. E um premiado por cada um dos demais segmentos. Tem alguns dos segmentos artísticos que não estão aqui nessa lista, né, dos produtores, porque são aqueles que têm menos, vai ter um participação no festival. Então, os produtores vão se organizar para que eles organizem também a produção para o festival daqueles segmentos. Tá. Os produtores contemplados receberão um prêmio no valor de R$10 mil, com o qual deverão realizar as ações necessárias para a execução do festival. Então, mesma coisa lá com relação aos R$4 mil dos artistas premiados, que o valor vai ter que ser utilizado para a realização da obra que vai ser apresentada. Nesse caso aqui, os produtores vão receber o valor de 10 mil cada um, e esse valor tem que ser utilizado também na produção do festival, todos os custos envolvidos. Tá? A prefeitura não terá nenhum valor que vai ser destinado também para a produção do festival. Então, todo o custo que tiver, os produtores vão se organizar para fazer o pagamento disso, tirando desse valor de 10 mil que eles vão receber. A seleção dos produtores se dará pela análise de currículo do proponente, que deverá conter breve histórico em texto corrente, produções realizadas em formato de tópicos e formação acadêmica e profissional na área cultural. A comissão de seleção utilizará os seguintes critérios: experiência e qualificação do proponente, 0 a 70, relevância das produções realizadas para a área artística de inserção, de 0 a 20, e formação acadêmica na área cultural, de 0 a 10, totalizando aí 100 pontos. Em caso de empate na nota final, serão selecionados os produtores com melhor pontuação de acordo com os seguintes critérios: maior pontuação no item A, maior pontuação no item B. E persistindo o empate, a comissão de seleção estabelecerá o desempate por maioria absoluta. Do processo de seleção. Seleção dos artistas e profissionais da arte e da cultura se dará em 3 etapas: habilitação, avaliação e documentação complementar. Da habilitação. Na etapa de habilitação, será avaliado o correto preenchimento do formulário, contendo todos os requisitos obrigatórios, e o atendimento às condições previstas nos itens 2 e 3. Essa etapa será realizada pela Comissão de Trabalho e Fiscalização, criada pelo Decreto Municipal, número 10.561, de 2020. Essa comissão tem participação de 6 pessoas: secretário da Cultura,
um representante da Secretaria da Fazenda, um representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos, presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, né, eu, e mais 2 representantes da sociedade civil, que foram indicados pelo Conselho. A lista de habilitados e inabilitados será publicada no site. Então, o site, que também eu já divulguei para vocês, o site da Secretaria, o site da Prefeitura de Valinhos, lá tem uma página tratando sobre a Lei Aldir Blanc, e ele vai ser a forma oficial de divulgação de tudo que acontece nos editais, né? Então, a gente pretende, lógico, sempre divulgar nos outros meios que a gente vem utilizando, mas ele é o oficial que vai ficar registrado. Após a divulgação do resultado da fase de habilitação, os proponentes inabilitados poderão interpor recurso à Comissão de Trabalho e Fiscalização no prazo de 2 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após a data de publicação da lista de habilitados e inabilitados, através de formulário próprio divulgado junto à lista. O recurso só será considerado se enviado através de formulário próprio do formulário. Pelo presidente da Comissão de Trabalho em até 5 dias, e seu resultado será disponibilizado no site. Projetos habilitados encaminhados à apreciação da Comissão de Seleção, instituída por portaria da Secretaria da Cultura de Valinhos. Então, o decreto lá também, ele explica como é feita a seleção aí, a indicação da Comissão de Seleção, que vai julgar aí sim, artisticamente, né, dentro daqueles critérios que eu já passei. Os materiais enviados nas inscrições serão avaliados por comissão de seleção, composto por 20 membros, selecionados dentre servidores da Prefeitura Municipal de Valinhos e membros da sociedade civil com experiência nos segmentos em que realizarão as avaliações. Os membros da comissão de seleção não precisam ser residentes em Valinhos e não poderão concorrer às premiações instituídas por este edital. A comissão será presidida pelo presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Valinhos. As avaliações serão feitas exclusivamente de acordo com os critérios estabelecidos em cada módulo. Os membros da comissão de seleção ficam impedidos de avaliar as inscrições, nas quais tenham interesse direto ou indireto, e dos quais tenham participado ou venham a participar como colaborador, além dos apresentados por proponentes ou seus respectivos cônjuges ou companheiros, com os quais estejam litigando judicial ou administrativamente. Os membros da comissão de seleção, o membro da comissão de seleção que incorrer em impedimento deve comunicar o fato aos demais membros, abstendo-se de atuar, sob pena de nulidade dos atos que praticar. Cada inscrição será avaliada por ao menos 2 membros da comissão de seleção, sendo tal avaliação realizada em reunião presencial e ou virtual, e sua pontuação final será a média da soma das pontuações atribuídas por seus avaliadores. Então, todo projeto que chegar nessa fase vai ser avaliado sempre por pelo menos 2 pessoas, né? Sempre pelo menos 2 avaliações. A comissão de seleção indicará uma lista de suplentes para cada módulo e segmento. Caso haja desistência, eliminação prévia ou disponibilidade de recursos orçamentários, os mesmos poderão ser contemplados posteriormente de acordo com a pontuação em ordem decrescente. Então, vai ser divulgado, quando for divulgado a lista de selecionados, vai ter sido divulgado lá aqueles que foram selecionados com a realização de contrapartida, os que forem selecionados sem a realização de contrapartida, e mais uma listagem de suplentes em ordem de pontuação. E aí, caso haja desistência de alguém que for contemplado lá em cima, esses suplentes vão entrando no lugar. A relação dos selecionados será divulgada no site. E os proponentes não selecionados poderão interpor recurso através de formulário específico, divulgado juntamente com a relação dos selecionados, no prazo de até 2 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após a data de publicação do resultado da seleção.
Não serão considerados os recursos enviados de outra forma que não formulário específico, e a comissão de seleção designará, entre seus membros, 6 especialistas que farão os julgamentos dos pedidos de recursos interpostos, em até 5 dias úteis. A lista de selecionados após o julgamento dos recursos será divulgada no site. E aí, da documentação complementar. Os contemplados deverão encaminhar para o endereço eletrônico concult.valinhos@gmail.com, que é o e-mail do conselho, ok? No prazo de até 5 dias úteis, a contar do primeiro dia útil posterior à publicação do resultado, os seguintes documentos: cópia de documento de identidade do proponente, cópia do cadastro de pessoa física, cópia do comprovante de residência, dados bancários do proponente, certidão negativa de débitos e tributos e contribuições federais, dentro da validade, certidão negativa de débitos trabalhistas, dentro da validade, e documento assinado pelo proponente declarando que as cópias são idênticas à original. Essa documentação, ela é a exigida burocracia corriqueira do serviço público para poder fazer o pagamento. Tá? Qualquer pagamento feito pelo poder público, são exigidas essas documentações. E o não envio da documentação complementar, conforme o prazo e especificações escritos no item anterior, acarretará na desclassificação do proponente. Caso, até é por isso que a gente fez questão de que tivesse algum representante da Secretaria da Fazenda na Comissão de Trabalho e Fiscalização, porque quem vai fazer o pagamento é a Secretaria da Fazenda. Caso a Secretaria da Fazenda diga assim, tal documento não será necessário nesse caso, aí tudo bem, a pessoa vai estar, a gente vai avisar as pessoas que foram selecionadas ali que tal documento, que apesar de estar na lista ali, não vai ser necessário. Porque esses documentos realmente a gente vai exigir só aquilo que é necessário para fazer o pagamento. Nada além disso. O resultado final será homologado pelo secretário da Cultura de Valinhos e divulgado no site. Dos recursos orçamentários, os recursos necessários para o desenvolvimento desta ação são oriundos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com aporte de R$ 418 mil, podendo ser complementado através de realocação orçamentária nos termos do artigo 23 do Decreto Municipal 10.561. Como assim? Lá no Decreto Municipal está explicado, lá nesse item, nesse artigo 23, que caso um chamamento a gente contemple todos os que estão inscritos e sobre verba, a gente pode usar essa verba que sobrou em outro chamamento. Então, vamos supor que no inciso 2 dos espaços culturais, a gente pagou todo mundo que se inscreveu. E mesmo assim sobrou uma verba. A gente vai pegar aquele dinheiro e vai destinar. E aqui, nesse edital, tem gente que se inscreveu e não foi premiada. Então, a gente vai pegar aquele dinheiro que sobrou lá naquele edital e vai transferir para esse. Tá? Essa é a única forma de complementação de verba. A Secretaria da Cultura, a Prefeitura, não vai complementar a verba para premiar mais pessoas. Então, só se sobrar dos outros editais. E da mesma forma, se sobrar aqui, a gente premia todo mundo que se inscreveu. E sobra, e em outro edital esteja faltando, a gente pode fazer também essa movimentação. O valor destinado aos projetos selecionados será de R$ 1.000, R$ 4.000 ou R$ 10.000, de acordo com o indicado em cada módulo, deduzidos os tributos previstos na legislação em vigor na data do pagamento. O pagamento será efetuado em parcela única, em até 30 dias corridos, diretamente na conta bancária do contemplado ou via retirada bancária, descontados os impostos e contribuições previstos na legislação em vigor. Tá? A gente garante, porque isso está dentro da normativa, da regulamentação nacional da Lei Aldir Blanc, que é possível fazer a transferência para pessoas que tenham conta no Banco do Brasil. Para quem não tem conta no Banco do Brasil, aí vai depender aí da negociação da Secretaria da Fazenda com a agência bancária onde foi aberta a conta, para poder fazer transferência para outros bancos. Caso a agência não
Top fornecesse esse serviço gratuitamente para a prefeitura, aí os pagamentos vão ser feitos via retirada bancária. Aí vocês vão receber um documento, vocês vão lá no Banco do Brasil e fazem a retirada do dinheiro lá, ok? Não sei se vai ser em dinheiro ou cheque, mas enfim, vocês vão fazer a retirada lá, na agência bancária. Não serão efetuados depósitos em conta conjunto, e ocorrendo a desistência ou impossibilidade de recebimento por parte de algum selecionado, os recursos poderão ser destinados a outros proponentes, conforme item 5.3.7, observada a ordem de classificação dos suplentes estabelecida pela comissão de seleção, conforme eu já tinha explicado. Todos os projetos selecionados serão expostos em plataforma pública pelo período de 1 ano. Então, todos aqueles que foram selecionados, ou aquilo que foi enviado para a seleção, a gente vai abrir uma plataforma pública e que a gente vai colocar os projetos lá. A gente não definiu ainda um formato, mas provavelmente vai ser um Linktree, né, que tem os links de acesso aos arquivos que foram enviados na inscrição. Para dar, enfim, o máximo de transparência possível, as pessoas saberem o que foi avaliado e o que foi selecionado. Os inscritos e premiados autorizam desde já a Secretaria da Cultura de Valinhos o direito de mencionar seu apoio, realizar registro documental, disponibilizar as propostas, peças publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual, fotografias e relatórios dos projetos selecionados através deste edital, para pesquisa e consulta através da Lei de Acesso à Informação e outras necessidades próprias ao serviço público, auditoria e prestação de contas ao Tribunal de Contas da União. O proponente selecionado assume exclusiva e restrita responsabilidade por quaisquer reivindicações relacionados aos materiais constantes em sua inscrição, fundamentadas em possíveis violação de direitos de imagem, de voz, direitos de propriedade intelectual e conexos, plágio ou qualquer violação de direitos de terceiros, respondendo exclusivamente por qualquer dano e ou prejuízo em decorrência dessas ações, inclusive pela omissão de informações. Os selecionados no módulo 1 para a participação no Festival Online de Arte e Cultura de Valinhos assinarão termo onde se comprometem a preparar outra mídia no prazo de até 20 dias corridos, de acordo com as especificações definidas pelos produtores do festival para a veiculação no mesmo. E aí entra lá naquela pergunta que o Maurício falou, caso os produtores digam que não é necessário produzir nada de novo, ou apresentar nada de novo, aí não precisa. No caso da obra cinematográfica, mais especificamente, né, eu acho que não terá necessidade disso. Da obra de literária, também não. E talvez... Um minutinho só, Cláudio, deixa eu complementar. Talvez aí, no caso de alguns, como artes visuais, a apresentação da obra em um outro formato possa ser algo que seja apresentado depois. Diga, Cláudio. Em cima disso que você estava falando aí, eu estou com uma dúvida aqui, é o seguinte, eu fiz o meu vídeo e vou enviar, tá? Vamos dizer que eu fui escolhido para participar do festival. Aí eu pergunto, o que você acabou de falar, aí ele vai ser decidido se o meu vídeo vai ser aproveitado no festival ou eu vou ter que fazer outro. Isso. Aí em cima disso, minha pergunta é, eu tendo que fazer outro, eu mesmo posso produzir ou eu tenho que passar pelos produtores? Você mesmo pode produzir, desde que seja produzido aí, então, no formato que os produtores pedirem. Tá, então beleza, entendi. Aí depois vai ser conversa. Os produtores vão ter que sentar com cada um e conversar como é que vai ser feito, como eles vão pensar o festival, enfim, se vai ser feito, tipo assim, todo mundo grava o vídeo antes e faz um vídeo com as apresentações. Enfim, os produtores vão pensar exatamente a forma como vai ser feito esse festival, né? E aí ele vai passar para os artistas, ó, vai ter que fazer no caso seu aí, vai ter que fazer uma gravação musical em estúdio, dessa forma, assim, assado. Beleza? Beleza, obrigado, Fábio. Os selecionados no módulo 3
No módulo 2, para participação no Festival Online de Arte e Cultura, assinarão um termo onde se comprometem a realizar workshop de acordo com o projeto apresentado e as especificações técnicas definidas pelos produtores do festival. E os selecionados do módulo 3 assinarão um termo que se comprometem a realizar as atividades de acordo com as especificidades apresentadas pela Secretaria da Cultura de Valinhos. Após veiculação no festival, as mídias produzidas para este fim ficarão expostas em plataforma pública pelo período de 1 ano também. Das exposições gerais, este chamamento entra em vigor na data de sua publicação, terá validade de 1 ano, a contar da data de homologação do resultado final. O ato da inscrição implica em plena aceitação das normas constantes do presente chamamento. Secretaria da Cultura não se responsabiliza pelas licenças e autorizações necessárias para a realização das atividades necessárias para a participação no festival, daqueles que foram contemplados para tal, sendo essas de total responsabilidade dos contemplados. Os casos omissos relativos a disposições nesse chamamento serão decididos pelo secretário da Cultura após apreciação da Comissão de Trabalho e Fiscalização, ficando eleito o foro da comarca de Valinhos para dirimir eventuais questões decorrentes desse edital, e é de total responsabilidade do proponente acompanhar a atualização das publicações referentes a este chamamento no site, não cabendo em nenhum momento a alegação de desconhecimento das informações publicadas. Então, apesar de a gente vai tentar sempre, o mais rápido possível, passar as informações através das mídias que a gente já tem utilizado, mas a responsabilidade é de vocês estarem acompanhando sempre as atualizações no site. Outros esclarecimentos podem ser obtidos através do endereço eletrônico concult.valinhos@gmail.com ou pelo meu WhatsApp, que todos vocês têm acesso. Estou sempre à disposição para tirar as dúvidas. Pansy, os vídeos sem contrapartida também ficarão disponíveis em alguma plataforma? Sim, todos os vídeos, todos os projetos que foram contemplados, mesmo sem a participação de contrapartida, vão ficar disponíveis numa plataforma. Uma plataforma pública, e provavelmente lá disponível no site da prefeitura, para as pessoas acessarem, para que tenha aí realmente a transparência, para que as pessoas saibam o que foi avaliado, o que foi premiado, né? Todo mundo que recebeu um valor da Lei Aldir Blanc, por qual motivo recebeu. Então, é por aquela produção que foi apresentada. Bem, vou abrir, então, para perguntas a respeito deste edital. Fábio, eu perguntei no começo para você, não sei se você falou que ia ser respondido hoje ou na próxima, em relação ao formato do vídeo. Tá. Como assim o formato do vídeo? Porque eu vou ter que colocar lá no Google Drive e depois gerar um link. E que tipo de arquivo que vai ter que ser para me mandar esse link? Pode ser um arquivo MP4, AVI, qualquer tipo de arquivo de vídeo. Tá. Então não tem um arquivo específico, né? Não, não tem. Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite, Fábio. Boa noite. Algumas perguntas. Primeiro, eu não entendi aquilo lá em cima. Prêmio por histórico de produção artística e cultural. O que entra isso? Como que entra isso nesse? Essa é a parte que eu não entendi. Tá. Seria para os produtores, né? A pessoa que produz. Tá. Isso é para produtores. Beleza. Segunda pergunta, relação, falando em produtores. Por exemplo, eu sou artista e sou também produtor. Eu tenho que escolher se eu faço inscrição como artista ou como produtor? Sim, só é possível uma inscrição no edital. E aí, então, se você atua em mais de uma área, que tem gente que atua nas três, né? Tem gente que é produtor, tem gente que é técnico, tem gente que é artista, e é artista, né? Os três. Então, vai ter que selecionar um, vai poder participar em apenas fazer uma inscrição.
Tá, dentro dessa verba de 10 mil, então nós estamos pensando em 10 mil, e se for haver o desconto de imposto de renda, eu acho que chega numa faixa do quê? 20 e poucos por cento, se eu não me engano, 27%. Então, teria 7.500, mais ou menos, para fazer isso. Quem decide como será gasto esse dinheiro? Os produtores em conjunto que irão decidir. Tudo ali da frente, a partir da seleção que foi feita, enfim, a forma como vai ser utilizado esse dinheiro, tanto da pessoa que vai produzir, ele recebeu os 4 mil reais e vai ter que produzir algo, talvez produzir algo diferente para apresentar, ele vai decidir a forma como ele vai custear isso. E assim também os produtores vão ter a responsabilidade de produzir o festival. Já se inscrevem sabendo que eles vão ter essa responsabilidade. E aí eles, em conjunto, vão decidir a forma como vai se dar isso, como vai ser feito os pagamentos, como vai ser feito as contratações que precisa, tudo. Tá, mas são produtores de diversas áreas. Cada produtor vai cuidar de uma área específica ou não? Então, aí eles que vão se organizar. A gente vai selecionar produtores de diversas áreas, porque eles têm que entender, tem que ter produtor que entenda um pouco de cada uma das áreas específicas para pensar a forma como isso vai ser apresentado para o público, né? Então, por exemplo, as artes visuais é um caso mais emblemático, assim, a gente pode usar como exemplo. Como fazer um festival, uma exposição virtual? É possível, hoje em dia, tem plataformas que você faz um cubo branco e é possível a pessoa ir passeando pelo espaço, ou vai ser uma exposição só, um site com as obras. Então, a pessoa também tem que ter conhecimento de produção, um pouco de produção de artes visuais, para entender como que vai fazer a apresentação disso para o público. Uma coisa dos outros, né? A forma como cada arte é apresentada para o público é diferente. Então, por isso que a gente colocou ali profissionais que têm experiência nas diversas áreas, e no final eles vão sentar em conjunto e decidir como vai ser feito isso. Tá, última pergunta. Partindo disso que você falou, por exemplo, se eu vou montar uma exposição de artes visuais, só poderão participar dessa exposição os artistas que forem selecionados no edital? Sim. Eu vou ter que trabalhar com esses artistas que foram selecionados. Isso. Só vai participar do festival os artistas que foram selecionados neste chamamento. Entendi. Beleza, obrigadão. Ô Fábio, eu ainda não conversei com outras colegas aí do audiovisual, da animação, principalmente, né? Nem com o Al cheguei a falar sobre isso ainda. Mas o que está me deixando um pouco inquieto é assim, por exemplo, uma obra tem que ser de 2019 e 2020. Em animação, você demora 2 anos, 3 anos, 4 anos para fazer uma animação. Então, o que for de 2019, 2020 não está pronto. Está em andamento, está em produção, né? Não sei se o Al tem, mas eu e outros colegas daqui, mas, por exemplo, eu não tenho obra pronta de 2019 e 2020. Isso que eu queria ver, se vai ter alguma coisa assim para levar em conta no caso, por exemplo, específico de animação. Isso porque, Mônica, a pandemia não deixou de produzir, na verdade, né? O que estava em produção parou. Então, não tem obra pronta de 2019 e 2020, né? O que estava fazendo em 2019 vai ficar pronto em 20, 21, 22, né? A animação ela é mais demorada, a produção, né? Você compartilha, né, Wal, dessa... Sim, claro. Então, Fábio, você sabe dizer alguma coisa sobre isso? Bem, o que eu posso dizer é que a Comissão de Trabalho e Fiscalização pode sentar e debater sobre isso, talvez propor uma alteração para esse caso específico.
das obras cinematográficas, que a princípio o que foi pensado seriam as obras que foram lançadas nesse período, né, de 2019 a 2020, não necessariamente toda ela produzida nesse período. Mas vocês dizendo para a gente que isso é difícil ter, que isso vai ser algo que talvez deixe artistas de fora, e a ideia é não deixar ninguém de fora, a comissão pode rever isso e fazer uma alteração ali nesse ponto do edital. Eu estou achando que exclui os animadores essa coisa, porque, por exemplo, um exemplo assim, os últimos longas que a gente terminou, a gente demorou 6, 10 anos para o filme sair, sabe? Então, é demorado, né? Às vezes, um curta, às vezes ele demora 3 anos, 4 anos para ficar pronto. Então, o que a gente está fazendo agora vai ficar pronto em mais tempo, né? Tá bom, eu vou pedir um favor, então, para você. Manda um e-mail lá no concult.valinhos, porque eu já encaminho esse e-mail, justifica essa questão, eu já encaminho para os membros da comissão, e quando a gente se reunir, a gente já discute isso. Tá bom, tá, obrigado. Obrigado, Fábio. Espera mais um pouco, ver se alguém tem mais alguma pergunta. Lembrou de alguma coisa que queria perguntar? Não, Fábio, eu acho que assim, espero por amanhã a gente poder preencher o formulário juntos. Tá certo. Eu estou assim meio, assim, eu estou ainda me situando nos editais, né? Mas tá bom, a gente se resolve. Tá. Eu ainda vou aqui hoje rapidamente passar pelo último edital. Acho que não vai interessar para todo mundo. O último edital é de projetos de preservação histórica e de culturas identitárias, né? Mas eu ainda vou passar por eles. Não sei se alguém ainda vai daqui que vocês vai acompanhar, mas de qualquer forma eu vou falar para ficar gravado aqui. Eu vou ter que sair. Mas obrigado. Amanhã a gente volta a se falar, então. Bom, boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. Eu também já vou saindo também. Muito obrigado pelas orientações aí. E a gente se fala mais. Obrigado. Boa noite. De nada, Maurício. Boa noite. Bom, a Lívia está perguntando aqui se o trabalho final pode ter tempo diferente do que foi enviado para inscrição, dentro dos 15 minutos sugeridos. Na verdade, os produtores que vão decidir, tá, Lívia? Pode, com certeza pode ter um tempo diferente. Os produtores que vão estipular e falar assim, a gente gostaria de algo com tantos minutos, vocês conseguem produzir isso, e vai ser essa conversa com os produtores. E aí nem teria, no caso do produto que vai ser apresentado no festival, nem precisaria ter esse limite de 15 minutos, poderia ser até mais. Fábio? Oi, Paula. Oi, boa noite. Antes de eu sair, eu queria fazer uma pergunta. A diferença entre obra literária, né? Porque muitas vezes a intervenção artística de narração de histórias, ela passa por um caminho, né, parecido do que você trouxe. Então, eu queria que você pudesse detalhar, ou depois você passa para mim, não sei se é interesse de todos, mas eu fiquei um pouco na dúvida em relação a isso. E uma outra questão, quando você fala de conta física, né, eu sou artista e sou meio como empresária individual, né, porque como eu só conto histórias, no caso, eu poderia me cadastrar como pessoa jurídica, MEI, ou não? Teria que ser pessoa física? Não, esse edital ele é exclusivo para pessoa física. Ah, tá. Quanto a diferença aí, no caso, entre obra literária e a contação de história, o que a comissão vai avaliar é essa descrição que está lá no item 4.1. Então, está lá como contação de história, que se realiza através da narração de histórias ou anedotas com interpretação ou não dos personagens.
e obra literária realizada através da organização de palavras para expressão de narrativas ou conteúdo que provoque sentimentos no público. Aí você vai buscar, é isso que, é esse texto que os avaliadores vão utilizar para se basear. Agora, se você acha que o seu trabalho se enquadra nos dois, aí você pode escolher em qual você se inscreve, qual que você se sente mais à vontade para se inscrever, tá? Agora, na inscrição da obra literária, a gente vai pedir só o texto, né? É um texto em PDF. Então, quando tem já essa narrativa em vídeo, aí já vai precisar ser na contação de história. Ok. Então, tá bom. Então, tirei minha dúvida. Então, obrigada pelo esclarecimento. E aí eu vou preparar e vou encaminhar, tá bom? Muito obrigada. De nada, Paula. Boa noite. Tchau, tchau. O Fábio, dá licença um minuto. Eu vou sair também, só que antes você já comentou lá em cima, mas eu dei uma vagada no que você falou para mim em relação a receber esse dinheiro, o Banco do Brasil, como que você falou lá em cima? Para quem tiver conta no Banco do Brasil, com certeza a gente vai conseguir fazer a transferência para a conta da pessoa. Quem não tiver, talvez a gente consiga fazer a transferência também para outro banco, né? Ou, caso a gente não consiga, porque isso vai depender da agência, oferecer esse serviço gratuitamente ou não. Caso a gente não consiga, aí vai ser feito por retirada bancária no banco, tá? A gente vai dar um documento para você, e com esse documento você vai lá no banco e vai retirar o valor. Tá bom, obrigado, hein, Fábio? De nada. Eu vou sair, eu vou dar uma saidinha agora. Boa noite a todos aí, e Ah. obrigado pela explicação, Fábio. De nada. Bem, eu vou partir então pro chamamento do 03, tá? Não vou ler exatamente tudo, porque tem muita coisa que é igual, e explicações também muito parecidas. Então, o presente chamamento destina-se a selecionar projetos de preservação histórica e cultural e projetos de promoção de culturas identitárias realizados ou em fase de realização no município de Valinhos, para outorga de prêmios culturais. E aí já tem um ponto importante já no objeto, é que são projetos que já tenham se realizado ou que estejam se realizando. Não é nada assim, que eu vou apresentar o projeto para realizar no futuro. Tá? Para efeito deste edital, adota-se as seguintes definições. Preservação histórica e cultural. Atividade que visa a preservação, manutenção e divulgação de objetos e documentos que possuem importância histórica e cultural para uma comunidade, como arquitetura, festas, danças, música, manifestações populares, obras de arte, entre outros, podendo o patrimônio ser material ou imaterial. E culturas identitárias, conjunto híbrido e maleável de elementos que fazem com que um grupo populacional se identifique com os outros componentes do grupo e, ao mesmo tempo, se distinga dos outros, em especial os grupos minoritários, excluídos e marginalizados. São exemplos desses elementos as vestimentas, os hábitos e costumes, as línguas e a história. Citando aqui como exemplo, a cultura negra, a cultura LGBT, ou uma cultura específica de alguma comunidade, sei lá, que existe no município, enfim. Das condições. Poderão se inscrever nesse chamamento pessoas jurídicas com inscrição no CNPJ e sede na cidade de Valinhos, ou pessoas físicas, brasileiros natos ou naturalizados, maiores de 18 anos e que residam em Valinhos há pelo menos 2 anos, e que sejam os responsáveis pelo projeto inscrito. No caso de pessoa física, essa deve ser inscrita no cadastro de artistas e profissionais da arte e da cultura de Valinhos. No caso de pessoa jurídica, inscrita no cadastro de espaços culturais. Fica limitada a inscrição de um projeto por CPF ou CNPJ.
não poderão se inscrever nesse chamamento profissionais que possuam cargos comissionados, função com gratificação, mesma coisa da outra chamada, do outro chamamento. É vedada a inscrição de servidores terceirizados ou quaisquer outros profissionais que tenham um vínculo de trabalho com a prefeitura. Das inscrições. As inscrições serão gratuitas, estarão abertas a partir da publicação da portaria e se encerrarão também às 23h59 do dia 13 de novembro. Deverão ser feitas exclusivamente pela internet, mediante preenchimento e envio do formulário de inscrição por meio do link, e deverá preencher todos os campos obrigatórios do formulário de inscrição. No formulário de inscrição haverá campo específico para a descrição dos seguintes itens: a descrição do projeto, os objetivos, a justificativa, a metodologia utilizada, as atividades já realizadas, as atividades previstas, no caso de projetos que ainda estejam em realização, e o número de pessoas alcançadas. Ali um número aproximado, lógico, não dá para colocar exatamente na maioria dos casos. Haverá também um campo específico para realizar o upload de documentos e imagens que comprovem a realização do projeto. No caso de mais de uma inscrição pelo mesmo CPF ou CNPJ, será válida apenas a última inscrição cadastrada dentro do prazo limite de inscrições. Então, da mesma forma, se for feita outra inscrição no mesmo CPF ou CNPJ, a anterior vai ser desconsiderada. Será considerado como comprovante de inscrição resposta automática enviada pelo sistema de formulários ao e-mail informado na descrição. Serão selecionados até 4 projetos para receberem o prêmio no valor de R$ 7.000, sendo 2 projetos de preservação histórica e cultural e 2 projetos de promoção de culturas identitárias. Na inexistência de 2 projetos habilitados para premiação em qualquer uma das modalidades, pode-se premiar mais projetos da outra modalidade, até o limite de 4 prêmios. Processo de seleção. A seleção dos projetos se dará em 3 etapas: habilitação, avaliação e documentação complementar. Da habilitação, aí é a mesma coisa, né? Vai ser avaliado o correto preenchimento do formulário, contendo todos os requisitos obrigatórios. Será realizada pela Comissão de Trabalho e Fiscalização. E a lista de habilitados e inabilitados será publicada lá no site. Após a divulgação do resultado da fase de habilitação, os proponentes inabilitados poderão interpor recurso à Comissão de Habilitação no prazo de 2 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil posterior à data de publicação da lista de habilitados e inabilitados. O recurso só será considerado se enviado através do formulário próprio e serão julgados pelo presidente da Comissão de Trabalho e Fiscalização em até 5 dias úteis, em seu resultado disponibilizado no site. Os projetos habilitados nessa fase serão encaminhados à apreciação da Comissão de Seleção, instituída por portaria da Secretaria de Cultura de Valinhos. Os materiais enviados na inscrição serão avaliados por comissão de seleção, composta por 4 membros, selecionados da seguinte forma: 2 representantes da Secretaria da Cultura de Valinhos e 2 representantes da sociedade civil, indicados pelo Conselho Municipal de Política Cultural de Valinhos. A comissão será presidida pelo presidente do Conselho Municipal, e as avaliações serão feitas exclusivamente de acordo com os critérios estabelecidos no item 5.3.7. Os membros da comissão de seleção ficam impedidos de avaliar as inscrições, nos quais tenham interesse direto ou indireto, dos quais tenham participação ou venham a participar como colaborador, apresentados por proponentes ou respectivos cônjuges ou companheiros, dos quais estejam litigando judicial ou administrativamente. O membro da comissão de seleção que incorrer em impedimento deve comunicar o fato aos demais membros, abstendo-se de atuar sob pena de nulidade dos atos que praticar. Cada inscrição será avaliada por pelo menos 2 membros da comissão de seleção, sendo tal avaliação realizada em reunião presencial ou virtual, e sua pontuação final será a média da soma das pontuações atribuídas por seus avaliadores. Então, da mesma forma, todo projeto vai ter pelo menos 2 pessoas avaliando. A comissão de seleção utilizará os seguintes critérios. Primeiro, relevância do projeto para o desenvolvimento cultural do município, 0 a 50 pontos.
amplitude e capacidade amplificadora do projeto, 0 a 30 pontos, e grau de alcance dos objetivos, de 0 a 20. Em caso de empate, na nota final, serão selecionados os projetos com maior pontuação de acordo com os seguintes critérios: maior pontuação no item A e maior pontuação no item B. Persistindo o empate, a comissão de seleção estabelecerá o desempate por maioria absoluta. A comissão de seleção indicará uma lista de suplentes para cada módulo. Caso haja desistência, eliminação prévia ou disponibilidade de recursos orçamentários, os mesmos poderão ser contemplados posteriormente, de acordo com a pontuação em ordem decrescente. A realização do selecionado será divulgada no site. Os proponentes não selecionados poderão interpor recurso através de formulário específico, divulgado juntamente com a relação dos selecionados, no prazo de até 2 dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil após a data de publicação do resultado de seleção. Não serão considerados recursos enviados de outra forma, que não o formulário específico. A comissão de seleção designará, dentre seus membros, 2 especialistas que farão o julgamento dos pedidos de recursos interpostos em até 5 dias úteis. E a lista de selecionados após o julgamento do recurso será divulgada no site. E aí vem a fase de documentação complementar, a mesma coisa que nos outros chamamentos. Eles vão ter que apresentar um prazo de 5 dias úteis. Para proponente pessoa física, cópia do documento de identidade, cópia do CPF, cópia do comprovante de residência, dados bancários, certidão negativa de débitos e tributos federais e certidão negativa de débitos trabalhistas. Para o proponente pessoa jurídica, certificado de condição de MEI, quando for o caso, contrato social, no caso de empresa, estatuto e ata da Assembleia de Eleição da atual diretoria, no caso de associações, cópia de documento de identidade do representante legal, cópia do CPF do representante legal, os dados bancários do proponente, certidão negativa de débitos e tributos federais e certidão negativa de débitos trabalhistas. O não envio da documentação complementar, conforme prazos e especificações, acarretará em desclassificação do projeto. O selecionado que estiver com as certidões vencidas será desclassificado. O resultado final será homologado pelo secretário da Cultura de Valinhos e divulgado no site. Aqui não está o link completo, mas enfim, é naquele mesmo site. E na imprensa oficial. Dos recursos orçamentários, os recursos necessários para o desenvolvimento desta ação são oriundos da Lei de Emergência Cultural, com aporte de 28 mil, podendo ser complementado através da realocação orçamentária nos termos do artigo 23 do Decreto Municipal. Aquela mesma coisa, então, de poder, tendo sobra em um edital, poder ser realocado para outro edital. O valor destinado aos projetos será de R$ 7.000, deduzidos os tributos previstos na legislação em vigor na data do pagamento. O pagamento aos selecionados será efetuado em parcela única, em até 30 dias corridos, diretamente na conta bancária do contemplado ou via retirada bancária, descontados os impostos e contribuições. Não serão efetuados depósitos em conta conjunta, e ocorrendo desistência ou impossibilidade de recebimento por parte de algum selecionado, os recursos poderão ser destinados a outros proponentes, conforme item 5.3.8, observada a ordem de classificação dos suplentes estabelecida pela comissão de seleção. Das obrigações. Todos os projetos selecionados serão expostos em plataforma pública pelo período de 1 ano, da mesma forma. E os inscritos e premiados autorizam desde já a Secretaria da Cultura de Valinhos o direito de mencionar seu apoio, realizar registro documental, disponibilizar as propostas, peças publicitárias, fichas técnicas, material de visual, fotografias e relatórios dos projetos, para pesquisa e consulta através de lei de acesso à informação e outras necessidades próprias ao serviço público, auditorias e prestação de contas ao Tribunal de Contas da União. Das disposições gerais, o chamamento entra em vigor na data de sua publicação e terá validade de 1 ano, a contar da data da homologação do resultado final. E o ato da inscrição implica em plena aceitação das normas constantes no presente chamamento. Os casos omissos, relativos às disposições deste chamamento, serão decididos pelo secretário da Cultura, após apreciação da Comissão de Trabalho e Fiscalização.
ficando eleito o foro da comarca de Valinhos para dirimir eventuais questões decorrentes desse edital. É de total responsabilidade dos proponentes acompanhar a atualização das publicações referentes ao estimamento no site, não cabendo em nenhum momento a alegação de desconhecimento das informações publicadas. Outros esclarecimentos podem ser obtidos através do endereço eletrônico concult.valinhos@gmail.com. Para o pessoal que continua aí acompanhando, alguma dúvida a respeito deste edital? Bem, não tendo nenhuma pergunta, então, a gente encerra a atividade de hoje. Lembrando, então, que amanhã, às 14 horas, tem a oficina de inscrição para o inciso 2, né? O chamamento 01, inciso 2 da Lei Aldir Blanc. E às 17 horas, também, a oficina para a inscrição nesses 2 editais que a gente falou hoje. E aí a gente vai fazer uma inscrições, testes, para explicar como é que é feito todo o processo de inscrição, tirar aí as dúvidas também com relação a isso. Ok? Então a gente finaliza por aqui. Boa noite para todos. Ô, Fábio, Diga. desculpa aí, peguei o bonde andando aí, Tudo mas bem. estou aqui, sentado na janelinha. Peguei só o final aí dos seus. Você falou alguma coisa do edital hoje, dos produtores ou não? Falei sim. Ai, perdi, Tá gravado. Que hora que fica disponível a gravação? Então, o vídeo, como ele é grande, o YouTube demora muito para fazer o upload. O de ontem demorou um pouco mais porque eu tive que fazer algumas edições, porque teve queda de energia e tal. Talvez eu consiga disponibilizar ainda hoje à noite. Se não, amanhã de manhãzinha no máximo. Tá. Legal, minha dúvida é essa, eu quero me inscrever como produtor. Tá. Né? Tá, e depois então você dá uma olhada lá no vídeo e qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato comigo. Tá bom, então. Legal. Obrigado aí. Suas De nada. manifestações, as suas exposições são didaticamente bem sucedidas. Obrigado, meu querido. Continua assim, continua assim. A gente tá precisando de gente tranquila, centrada, né, para trabalhar pela cultura. Então Tá é isso. certo. Até mais. Até. Tchau, boa noite, pessoal. Tá lá, boa noite.